Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast. O entrevistado de hoje do Norocast é o advogado Dr. Robson Fumagalli. Casado, pai de duas filhas, Dr. Robson nasceu em 15 de 7 de 1980, residiu na zona rural de Atalaia até os 7 anos e mudou-se para Nova Esperança em 1987. Cursou técnico em contabilidade no Colégio São Vicente de Paula em 1988, foi escrevente juramentado da Vara Civil da Comarca de Nova Esperança por 15 anos, de 1994 a 2009. É bacharel em Direito pela Unipar, Universidade Paranaense, pelo campus de Paranavaí, no ano de 2004. Dr. Robson ainda foi juiz leigo do Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Esperança por 2 anos, 2009 e 2010. Foi professor na área de Direito Civil, Processual Civil e Prática Civil pelas Faculdades Alvorada de Maringá por 4 anos, de 2010 a 2013. É especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Faculdade de Maringá, curso concluído em 2006. Especialista também em Direito Público pela Unicesumar, 2008. Especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela UEL, 2016. Especialista em Direito Empresarial pela UEL, no ano 2018. Especialista em Direito Aplicado ao Agronegócio pelo IDCC de Londrina, curso concluído em 2022. Mas também é especialista em Direito Bancário e Mercado de Finanças pela PUC Minas 2024. Desde 2009, é proprietário do escritório de advocacia Fumagalli, advocacia especializada, portanto, há 16 anos. Esse é o nosso entrevistado de hoje. O Norocast está no ar. E desde já eu peço a você que deixe o seu like no vídeo. Não esqueça de ativar os sininhos para receber as notificações dos novos vídeos e ficar por dentro das novidades e informações. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreva no nosso canal. Dr. Robson, queremos agradecer a sua presença. Somos gratos de ter aceitado o convite de participar aqui conosco do Norocast. E a nossa primeira pergunta é em relação ao teu currículo aí, nós falamos um pouco ali sobre a questão do agronegócio. O direito agrário, ele tem ganhado destaque nos últimos anos e no ano passado o doutor participou como palestrante do 6º Congresso Nacional de Direito Agrário, que aconteceu lá em Goiânia, Goiás. E também assinou o capítulo aí do livro. Como o senhor avalia a evolução dessa área no Brasil? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né, Alex, ao Dr. José, por estar nos dando de bater um papo aqui a respeito do direito agrário, né, também para esclarecer as pessoas que assistem aqui o Noroeste Cast. E a respeito da evolução do direito agrário, com o passar dos anos, né, com a evolução do agro brasileiro, desde a década de 60, que nós estamos vendo que o agro brasileiro vem evoluindo cada ano mais. E em 2016 nós atingimos a meta de maior produtor de grãos do mundo. E obviamente, como as coisas vão evoluindo no agro, o direito também tem que evoluir para estar atendendo todas as demandas que acontecem aí no agronegócio no dia a dia, na cadeia do agronegócio como um todo. E, Dr. Robson, quais são os principais desafios jurídicos enfrentados pelos produtores rurais? Olha, os principais desafios jurídicos que o produtor rural tem hoje é justamente na questão da contratação, né? A gente que trabalha no dia a dia e atendendo os produtores rurais da região, nós percebemos que, vamos colocar aí, 80% das demandas que chegam até nós são em decorrências de uma contratação ou equivocada, né, ou que venha trazer um grande prejuízo para o produtor rural. Então, os desafios que nós temos aí, a princípio, é esclarecer o produtor rural de que quando for contratar qualquer tipo de operação no agro, seja ela crédito rural ou arrendamento, ou enfim, qualquer tipo, até mesmo aquisição de insumos, que ele procure o auxílio de um especialista, né, um advogado especialista na área de direito agrário, para que ele venha a ser assessorado e evite aí outros problemas futuros na sua operação rural. Qual tipo de problema que ele pode
pode Ó, vir a enfrentar, Dr. Robson? um dos maiores problemas que nós temos hoje é o custeio agrícola, né? Como sabemos, o custeio agrícola, o crédito rural é operado pelas instituições financeiras que emprestam dinheiro para o produtor rural. E o que acontece? Infelizmente, o crédito rural brasileiro ele possui duas grandes vertentes, que são decorrentes do fundo da onde esse dinheiro sai, para você falar um linguajar menos técnico. O crédito rural é formado de vários tipos de fundos financeiros, uns vinculados ao governo federal e outros que são créditos livres, que são das próprias instituições financeiras. E o problema se dá justamente neste ponto, porque os produtores rurais, como eles não têm conhecimento técnico a respeito dessa modalidade de crédito, essa diferenciação, melhor dizendo, dos créditos, acaba contratando créditos em juros altos que depois vem prejudicar ele lá na hora de pagar. Quando na verdade ele teria direito de pegar créditos vinculados, que são oriundos do governo federal, cuja taxa de juro é muito baixa, basicamente é um juro de fomento. Então, infelizmente, eles são levados a contratar taxas de juros mais altas, né? Porque, obviamente, a instituição financeira visa o lucro, que é o insumo dela, o lucro, né? E como o produtor rural não tem uma assessoria técnica, acaba contratando uma taxa de juro mais alta, quando ele teria direito de contratar uma taxa de juro, às vezes até a metade daquela que ele está contratando, né? E daí, depois que isso acontece, entra o escritório de advocacia para justamente resolver Na essa. maioria das vezes, Alex, o produtor rural paga, tá? Na grande maioria das vezes, o produtor rural honra com o empréstimo que ele fez junto à instituição financeira. O que chega até nós, normalmente são aqueles casos onde o produtor rural ele sofre algum problema na lavoura, naquele episódio em concreto, tem uma quebra de safra, é afetado por uma geada, por uma seca, ou por uma chuva de pedra, ou enfim, acontece alguma coisa naquele evento pontual que impossibilita ele de honrar com aquele pagamento e aí ele cai na inadimplência. E aí, entrando em inadimplência, a instituição financeira executa, que é um direito dela, obviamente, e aí que gera a lide, que normalmente é nesse momento que eles nos procuram. Então, quando tudo está indo bem, mesmo que ele está diante de juros abusivos, diante do lucro que ele teve, ele acaba honrando os compromissos. Justamente, e é esse que é o ponto da tua pergunta. Se ele procurasse auxílio antes da contratação, ele contrataria melhor, Aumentaria a margem de até lucro. aumentaria a margem de lucro, diminuiria o risco da inadimplência e ele seguiria com a operação agrária dele de forma mais tranquila, né? Assim, por toda a vida. Doutor, e falando aí em relação aos produtores rurais, vamos falar especificamente quais os cuidados jurídicos hoje essenciais na compra e venda de propriedades rurais. Compra e venda de propriedades rurais. Bem, primeiramente, para que você venha adquirir um imóvel de forma mais segura e garantida, é importante que você, a princípio, puxe todas as certidões em relação ao proprietário desse imóvel. Então, seja elas fiscais, tributárias, jurídicas, em todas as esferas federais, estaduais, vara do trabalho. Então, esse seria o primeiro ponto a ser analisado, porque a partir do momento que você adquirir uma propriedade, seja ela rural ou não, cujo vendedor ele tem algum problema na justiça, não é que ele não pode comprar, né? Fica bem claro, não é que ele não pode comprar, só que existe um risco maior nessa compra. Por isso que ele deve procurar, né, um advogado especialista, tanto na área de direito agrário como na área de direito imobiliário, né, e se precaver dos riscos daquela aquisição, né, e quais seriam os gatilhos contratuais que deveriam constar neste contrato para que, se eventualmente amanhã ele for né, importunado por alguma medida judicial em relação àquele imóvel que ele está adquirindo, ele venha ter possibilidade jurídica de se defender desse ataque do Estado em relação a esse patrimônio e com isso se livrar do problema que seria um problema aí do vendedor. E esse problema tem sido comum, doutor Robson? Sim, infelizmente, sim. Infelizmente acontece bastante, né? Porque o brasileiro como um todo, ele
primeiro age, depois que dá o problema, ele procura a solução jurídica. Ele, né, ele não busca a solução jurídica antes de agir, né? Então, também é uma coisa que todo mundo deveria sempre se ater. Vai comprar alguma coisa, vai vender alguma coisa, vai alugar um imóvel, vai arrendar um imóvel, procure o auxílio de um advogado. Será, será que isso também não se dá por conta da cultura do brasileiro de achar que ele sabe de tudo um pouco? Um pouco Infelizmente, médico, um pouco advogado, o brasileiro tem um esse. pouco jornalista. Ele tem essa. Vou procurar ali um contrato ali no Google e baixa um contrato ali e faz daquele jeito. Só que ele esquece que aquele contrato está segurando a ele uma propriedade daquilo que ele está comprando. Será que está assegurando mesmo ou não? Né? Então, o que chega até nós é o que eu digo. O que chega para nós normalmente é quando o problema já aconteceu. Já está instalado. Já está instalado o problema e a pessoa não consegue resolver o problema, né? Porque se ela conseguisse resolver o problema, obviamente ela não procuraria o advogado. E aí a gente tem que entrar nessas demandas e achar uma solução, um remédio técnico jurídico para resolver o problema. Por isso é a importância de você fazer isso antecipadamente. Porque fazendo antecipadamente, normalmente o problema não acontece. Então você segue a sua vida normal, não vai ter demanda jurídica, não vai ter leads, né, no judiciário, né? E mesmo que algo aconteça, que também não fica ao teu critério, né? Infelizmente as pessoas podem processar você como elas quiserem, você vai ter ferramentas técnicas jurídicas para se defender daquilo, né? E quais são os principais pontos que se devem observar nesses contratos agrários, como arrendamento e também os contratos de parceria rural? Olha, primeiramente, é uma coisa que o produtor rural tem que ter como costume, é guardar tudo. Tudo. Guarda tudo. Nota fiscal, guarda. Recibo, guarda. Contrato, guarda. Tudo que você, em relação à sua operação agrária, você guarda. Por quê? Às vezes uma nota fiscal de uma compra de um insumo com uma data X auxilia o seu advogado a provar que você adquiriu aquele produto naquela época e por isso você, em tese, teria ali vamos dizer assim, um indício de que você teria aplicado aquele produto naquela época, o que seria correto, e você ganha demanda só por provar isso. Estou falando, por exemplo, dos casos de demanda relacionadas a seguro rural, que é muito comum a seguradora, no momento em que ela faz a negativa do pagamento do seguro, ela não aplicou, não teve os tratos culturais corretos, não está aprovado aqui que aplicou o defensivo agrícola, não está aprovado aqui que comprou um insumo para a lavoura. Se o produtor rural tem as notas fiscais da época guardadas, ele nos traz essas notas, juntamos no processo, provamos que ele adquiriu aquele produto. Obviamente, ele não vai adquirir um produto, lá um defensivo agrícola para botar na prateleira, primeiro porque é caríssimo. Então, demonstra que ele realmente aplicou aquele defensivo agrícola naquela época, o que vem a provar para o juiz que ele fez as aplicações corretas e essa argumentação da seguradora cai por terra e ele obtém êxito na demanda. Então, sempre o produtor procurar dar materialidade para as suas Sim, ações. guarda tudo. Até mesmo o contrato que você já cumpriu, que já acabou, guarda. No mínimo por 5 anos. No mínimo por 5 anos. Guarda tudo. Por quê? Porque até mesmo um recibo de uma prestação de serviço de um trator na tua propriedade pode auxiliar o seu advogado a defender você num determinado processo e você obter a vitória. O pessoal tem a cultura de guardar, doutor? Como que chega as situações lá? Infelizmente não, não pegam, não guardam, não pegam, não Na guardam. confiança, Na confiança, acho que aquilo é só um documento, que é só um documento do dia a dia ali, e acaba passando, deixando isso, às vezes deixa dentro do caminhão, coloca no porta-luva e depois perde. Então, é assim, dos pontos mais importantes que o produtor rural tem que ter na cabeça é que hoje em dia, infelizmente, tudo pode gerar uma lead. Tudo, desde a colheita, desde a compra do insumo, enfim, até o transporte, até a venda, até o depósito do produto na cooperativa, enfim, tudo pode, infelizmente,
gerar uma lead. Então, quanto mais documento ele tenha para demonstrar a realidade do fato, melhor ele vai obter o êxito lá no futuro, quando essa demanda chegar até ele, né? Doutor, e como a legislação trata essa questão da sucessão familiar aí no agronegócio? Quais as precauções jurídicas as famílias devem tomar? Porque o doutor esclareceu aqui, acho que isso é para a vida, né? Na saúde. Se você fizer uma prevenção antes, você consegue ter uma melhor saúde. A questão do direito também, né? Uma advocacia mais preventiva aí, talvez as pessoas. E nessa questão da sucessão familiar aí no agronegócio, as questões jurídicas, como que o doutor poderia explicar? Olha, o que que nós temos a pontuar? Todo aquele que realmente se precaver, ele sofre menos, né? Porque ele evita o problema. Um dos problemas que vai acontecer no futuro, com a entrada do novo Código Tributário que está aí para entrar em vigor, vai ser justamente o impacto que ele vai gerar nas sucessões familiares, né? Sim. Então, ele vai ter uma escala, não saiu ainda a escala de imposto, mas ele vai sair de 2 até 8,5%, mais ou menos, que é a estimativa que os operadores do direito estão discutindo aí. Então, o planejamento patrimonial sucessório hoje é algo que não é um luxo mais, é algo necessário. Tá? Antigamente era um luxo, hoje não. Hoje é algo necessário. Você tem que analisar a sua questão patrimonial para que a partir de hoje você crie um planejamento sucessório para que eventualmente amanhã, na hora que você se for, quem ficar não vai ser tão impactado como se você não planejar. Então aí teríamos os casos, né, das holdings familiares, né, que são empresas que gerenciam o patrimônio da família, enfim, tem várias outras travas que você pode utilizar, até mesmo dentro da legislação brasileira você pode fazer doações para o seu filho em vida, valores que não geram impostos, claro que são valores menores, mas você pode ao longo dos anos ir fazendo essas doações e não geraria imposto, preparar os seus filhos para o futuro, então colocar ele também para estar gerindo esse patrimônio e com isso, além de obter conhecimento de gestão, ele também já vai ingressando dentro do patrimônio da familiar. Enfim, são várias modalidades aí que podem ser utilizadas que tratam-se, como eu disse, de um planejamento, ou seja, você planeja isso a longo prazo para 10, 20, 30, 40 anos, né? Você faz um planejamento longo e com isso você vai ano a ano regularizando essas questões patrimoniais, principalmente nesse momento agora, onde o patrimônio normalmente está em nome do patriarca, né? A legislação vai entrar em vigor e como que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer um planejamento de sucessão, justamente para ele conseguir transferir esse patrimônio para os seus herdeiros, vamos dizer assim, né? Com o menor impacto fiscal possível. É porque às vezes é aquilo que o Alex havia comentado, né? Existe uma cultura também no Brasil. Então, a pessoa pensa lá em relação ao inventário, que é caro, pensa em relação aí à doação, só que o ITCMD vai estar sendo incidido ali sem, Justamente, de entendeu? qualquer E forma. agora, depois da mudança aí na reforma tributária, isso daí tende a aumentar. Então, se a pessoa tiver esse planejamento, é uma forma inteligente até de pensar na sucessão aí da propriedade. Obrigado. E como que o senhor vê o papel do Estado na regulação do agronegócio? Tem muita burocracia? Infelizmente, tem muita burocracia, né? Ainda hoje nós sofremos bastante. Tudo no Brasil tem burocracia, né? O brasileiro já é acostumado a lidar com burocracia. Na verdade, o brasileiro ele tem que ser aplaudido, vamos dizer assim, né? Porque Herói, né? é um herói. Ele está num país onde tem uma carga tributária uma das maiores do mundo, ele tem um passivo trabalhista um dos maiores do mundo, ele tem um péssimo incentivo do governo
para ele, mesmo assim ele cresce, evolui É e resiliente. é assim, algo que tem que ser até estudado, né? Mas em relação a essas questões da burocracia dentro do agro, eu tenho tinha um professor, né, considero professor até hoje, o Dr. Lutero, ali de Maringá, um especialista também na área de direito agrário, e uma das aulas que ele trata sobre essa questão do Estado é justamente isso. Porque, infelizmente, no Brasil, a política agrária é uma política de governo e não uma política de Estado. Para vocês entenderem, muda o governo, muda a política. Então, mudou o governo é o governo A. A política agrária é de uma forma. Mudou para o governo B, a política agrária automaticamente sofre impacto. Por quê? Porque a política, infelizmente, a política não é uma política de Estado. Porque se fosse uma política de Estado, passaria governo A, B ou C, aquela forma de financiamento, aquela forma de controle agrário seria o mesmo, porque o governo poderia interferir naquilo, porque aquilo era uma política de Estado. Então, enquanto, né, as questões agrárias foram tratadas como política de governo, infelizmente, Porto Rural, de 4 em 4 anos, aí vai ter uma surpresa. Por isso que nós, né, sempre lutamos para que o Congresso entenda esse problema e que venha trazer leis que tornem a política agrária uma política de Estado e não permaneça como uma política de governo como temos hoje, né? Infelizmente. Ô, doutor, e quais são os principais riscos contratuais na exportação aí de commodities agrícolas? Commodities agrícolas. Esse é um tema bem complexo. Vou tentar explicar de uma forma mais simplificada. Como nós sabemos, né, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Então, levando aqui a questão do soja e do milho, que são os grãos que são de maior produção do Brasil, é, ambos são com um preço travado em bolsa de valores que não tem nada a ver com o Brasil. Então, primeiro, quem faz o preço dessa commodity não é o produtor brasileiro. Quem faz o preço dessa commodity é o mercado internacional. Então, de acordo com o mercado internacional, é que o preço da saca de soja aqui no Brasil é apresentado de manhã e à tarde. Por quê? Porque a bolsa de valores ela oscila muito rapidamente. Então, o produtor rural que está o dia a dia analisando isso sabe que pela manhã sai uma cotação, à tarde sai outra cotação. Às vezes é a mesma, às vezes varia para cima ou para baixo. E um dos maiores problemas que eu vejo nessa questão da contratação de commodities, né, que também é um caso que gera bastante lead, é justamente o contrato de soja verde. O que é o contrato de soja verde? É quando o produtor rural firma um contrato com determinada cooperativa, onde ele está obrigado a entregar X quantidade de sacas de soja em determinado dia, pelo um determinado valor pré-fixado. Então, por exemplo, dá um exemplo que para vocês entenderem. Hoje vai hoje ali na cooperativa A e faz uma contratação que ele vai entregar 1.000 sacos de soja em março de 2026 a R$ 150 a saca. Ele é obrigado a entregar essa soja. Se ele não entregar, a cooperativa A pode ir no mercado comprar aquelas 1.000 sacas de soja. E se ele comprar, por exemplo, as 1.000 sacas de soja a R$ 160, que poderia estar o preço na época, perceba que ele vai ter um prejuízo de R$ 10 por saca. Ele pode exigir esse prejuízo do produtor rural. Então, esse é um dos maiores problemas que acontecem. Porque o produtor rural, quando ele vai contratar o insumo, no contrato de liberação do insumo, a cooperativa, além de contratar para ele pagar a dívida em insumo, ou seja, contratou lá R$ 400.000 de insumo, aí vai comprar o adubo, a semente, o defensivo agrícola, enfim, todos os insumos que ele vai precisar para aquela lavoura, por exemplo. Ele trava o valor da soja que ele vai entregar lá em março, no valor que é pré-ajustado hoje, e naquele dia ele vai ter que chegar lá e entregar X sacas de soja para pagar a dívida, primeiro. E além disso, no próprio contrato ainda, muitas das vezes, ele assume um compromisso de entregar mais do que aquilo naquele preço, entendeu? Então, uma das ferramentas que pode ser utilizada, mas aqui, por exemplo, aqui na nossa região ninguém usa, porque é uma ferramenta bem complexa, que são os contratos de hedge.
que é os contratos de hedge? Quando você faz a contratação aqui na cooperativa do soja futuro a, por exemplo, R$ 150 a saca, você faz um seguro de hedge na bolsa de valores, naquela mesma produção. Então o que acontece? Mesmo que se oscilar aqui o preço, vamos supor que quando você colheu, chegou lá para entregar o teu saco de soja, ele custe R$ 180, por exemplo. Você não vai ter que entregar ele a 150, você não vai ter um prejuízo de 30, mas como você está vinculado no seguro de hert, você pode receber lá esses 30 de diferença e aí você minimiza o risco. Então, é um conselho que eu dou, né, para os produtores rurais, é óbvio, procure o auxílio de um especialista na área de direito agrário. Todas as vezes que foram fazer esses contratos de commodity, principalmente contrato futuro, sempre busque o auxílio para fazer um contrato de hedge justamente para que, se eventualmente houver uma oscilação, você está segurado, então você não perde. Você vai cumprir a tua obrigação, mas você não vai ter prejuízo. Ou seja, é um contrato que minimiza o risco do produtor rural, né? E os produtores rurais, eles enfrentam muitas dificuldades para acessar o crédito rural. A gente sabe que o crédito rural é um dos pilares aí do agronegócio brasileiro. Há muita dificuldade, doutor? Ó, vamos lá. Crédito rural é uma é um assunto que eu gosto bastante de conversar. Inclusive a minha palestra em Goiânia ano passado, no Congresso Brasileiro de Direito Agrário, foi justamente nessa área de crédito rural. Bom, é, para você obter um crédito rural, primeiro você tem que fazer um projeto da safra que você vai produzir. Então você vai lá, procura um agrônomo e fala: olha, eu arrendei esse imóvel, eu tenho esse imóvel, eu quero plantar determinada coisa, faça um projeto para mim de custo para essa produção. Aí o bom agrônomo, né, ele vai lá, analisa, o engenheiro agrônomo vai lá, analisa, calcula, e fala: olha, nessa área, se você for plantar determinada cultivar, você vai produzir X, isso vai te dar Y de renda e isso de custo. Aí você pega esse projeto, leva no banco e fala: olha, eu tenho essa propriedade, seja ela tua ou arrendada, eu quero plantar isso, eu tenho esse projeto aqui, eu quero esse dinheiro, eu preciso desse dinheiro. Aí entra a instituição financeira, analisa né, o perfil do tomador do dinheiro, que é o produtor rural, e aí oferece o crédito rural. Então, a princípio, não é tão complicado você acessar o crédito rural. Tá? Não é muito complicado você acessar. Desde que você tenha os mecanismos corretos, né, você acessa tranquilamente. O problema é justamente aquilo que eu falei no começo. É nesse momento da contratação, às vezes você é um pequeno produtor rural, você poderia pegar um Pronaf, por exemplo, uma taxa de juros aí a 3, 4 ao ano, você acaba contratando num recurso livre a 12, 13, 15% ao ano. Às vezes 3 vezes mais do que você teria de direito. Então, é aí que é o ponto mais sensível desse caso do crédito rural. É na hora da contratação você acabar sendo levado a contratar uma taxa de juro muito acima daquela que você teria direito, entendeu? E existem casos aí de produtores rurais que acabam inflando essa estimativa para aplicar além daquilo que é necessário para o cultivo, Ó, vamos lá. para aquisição de outros bens, até para uso pessoal. É uma outra cultura, né? É uma outra coisa que é muito falado, mas nós que vivemos o dia a dia, nós percebemos que a maioria esmagadora do produtor rural não faz isso. Porque a maioria esmagadora do produtor rural é aquele que toma o crédito, planta de verdade, cuida daquilo de verdade, se dedica àquilo de verdade, colhe, vende, paga a conta e fica com o seu lucro. Mas, como em tudo, né, infelizmente, em todos os lugares tem isso, não é só no rural, no agrário, né? Tem tudo quanto é lugar, infelizmente, tem aqueles que se valem do crédito rural e desvia a finalidade. Vai lá, pega um crédito rural, mas ao invés de ir lá e fazer a plantação, ele acaba desviando para, muitas das vezes, ainda para pagar até uma outra conta pessoal de uma coisa que não tem nada a ver com crédito rural. Tá? A lei do crédito rural ela é extremamente agressiva em relação a esse tipo de prática.
A lei fala que se eventualmente for constatado que houve um desvio da finalidade do crédito rural, a instituição financeira pode desprezar a taxa de juros do crédito rural, aplicar a taxa de juros de mercado, a pessoa automaticamente com uma restrição de contratar novamente créditos rurais, e aquilo não é só naquela, estão em todas as instituições, porque daí o nome dele vai para uma lista do crédito rural e ele não consegue contratar com nenhum outro banco. Então, infelizmente acontece, mas são casos, são exceções à regra. Normalmente o produtor rural, né, pega o crédito, aplica, né, na sua safra, produz, vende e paga. Por quê? Porque no outro ano ele tem que pegar o crédito rural de novo, plantar, cuidar, colher, vender, pagar, para depois ele pegar o crédito de novo, plantar, cuidar, entendeu? Então, a maioria esmagadora, porque a pessoa vive disso. O produtor rural ele vive da atividade agrária. Então, ele está ali há 10, 15 anos, ele não vai se tornar inadimplente, ele não vai cometer um problema que ele automaticamente vai restringir aquilo que é o bem da vida dele, que é o crédito para ele poder pagar, para ele poder gerir a vida dele. Então, normalmente ele paga. Foi o que eu disse lá atrás, às vezes até uma taxa de juro que não estaria abusiva, mesmo assim ele paga justamente para que ele venha liberar de novo o crédito, para que ele possa tomar de novo esse crédito e aplicar de novo na sua atividade agrária. Ô, doutor, e como os contratos de financiamento rural eles devem ser elaborados aí para garantir uma maior segurança jurídica? Bom, o contrato de financiamento rural, quem elabora ele é a ação financeira. Exato. Então você praticamente é um contrato de adesão. O que você deve fazer é o quê? Na hora de for tomar o crédito, a ação financeira, você não precisa ir apenas em uma. Você vai em uma, duas, três, você pode fazer cotação discutir em várias. São várias instituições financeiras que podem operar com crédito rural. Então, primeiro, você busca aquela que te dá uma taxa de juros mais atrativa. Segundo, se você for um pequeno ou médio produtor rural, automaticamente você já está abarcado tanto pelo Pronaf como pelo Pronamp, que são dois tipos de crédito rural que é direcionado especialmente para o pequeno e médio produtor rural. Então você pode exigir que a instituição financeira contrate com você, tanto no Pronaf, se você for pequeno, como no Pronamp, se você for médio. Mas se você for de grande para cima, aí é mais a questão de você discutir mesmo a taxa de juros que o banco está te oferecendo. Certo. E o que acontece quando o produtor rural ele não consegue honrar com os compromissos do crédito rural que ele adquiriu, contratou? Ótima pergunta. Essa pergunta, inclusive, até eu fiz um videozinho essa semana sobre esse assunto, porque pintou um caso lá no escritório e é importante a gente esclarecer a população e também os produtores rurais. O Manual do Crédito Rural, vamos dizer assim, que é a Bíblia do crédito rural, ele diz o quê? Ele diz o seguinte, que todas as vezes que o produtor rural tiver algum problema, seja na colheita ou na venda do produto, por exemplo, fui lá, plantei o meu soja, aí infelizmente deu uma seca, então eu iria colher lá 120 sacas e eu colhi, por exemplo, 40 por hectare, por alqueire. Colhi 40 sacas por alqueire, ou seja, não vou conseguir pagar nem a colheita. Então, quiçá o arrendamento, quiçá o insumo. Então, eu não, já sei que eu não vou colher. Eu sei que eu não vou colher para pagar minha dívida. O Manual do Crédito Rural, ele garante ao produtor rural o direito de trazer essa informação para a instituição financeira e a instituição financeira é obrigada a alongar essa dívida dentro da capacidade jurídica do produtor rural. Como que ele faz? Antes de vencer a dívida, ele tem que fazer. A lei não traz essa exigência, mas infelizmente a jurisprudência vem entendendo que o produtor rural tem que, no mínimo, notificar solicitando esse benefício antes da dívida estar vencida. Então, antes de vencer a dívida, o ideal é você procurar uma assessoria jurídica especializada para você saber elaborar as notificações necessárias para você obter esse benefício e também trazer consigo o seu engenheiro, que foi o engenheiro que
que fez o projeto do teu financiamento. Por quê? Porque ele vai saber como que ele fez o projeto, quanto queria gastar, qual seria a perspectiva de colheita, então ele vai ter tudo isso na mão. Ele vai fazer um outro laudo informando, olha, de acordo com o laudo do custeio, o laudo que eu fiz para tomar o crédito, esse produtor rural tinha uma estimativa de produzir 120 sacas de soja. Foi isso que eu coloquei lá para o banco, por isso que o banco emprestou dinheiro. Só que olha aqui, ó, em decorrência disso, a estimativa da produtividade dele é 40 hoje. Ele não colheu ainda, mas vai colher 40. Entendeu? Você percebe que a colheita dele não vai estar muito longe do que ele iria colher, justamente por causa de um fator climático. Ele não está nas forças do produtor rural, ele não consegue se defender disso, entendeu? A partir daí, só para finalizar, a partir daí, o próprio engenheiro vai dizer, olha, de acordo com a capacidade financeira desse produtor, para ele, na próxima safra, colher, pagar as contas dele, e sobrar dinheiro para pagar essa conta aqui, por exemplo, ele vai demorar 10 anos para liquidar essa operação. E aí você faz as notificações de acordo com o embasamento técnico do engenheiro agrônomo e solicita o alongamento dessa dívida que ele não vai conseguir pagar por 10 anos com a mesma taxa de juros. É um direito que o produtor rural tem e infelizmente ele não busca esse direito e acaba sendo executado, né? E assim, existe algum seguro rural prevendo essa quebra de safra Sim, que garante o pagamento do financiamento? sim. Quando eu falo do alongamento rural, é naqueles casos onde o produtor rural não tem nenhum Não tem o seguro. seguro. Não tem nenhum seguro. Agora vamos supor, ele contratou um Proagro. Ele tem um seguro. O Proagro vai custear essa quebra de safra dele, ou ele tem um seguro privado. Aí, com várias operadoras de seguro privado do Brasil, aí é um cálculo feito assim, de acordo com o que ele contrata, ó, nessa lavoura, a estimativa é de colher 120 sacos, então vai estar assegurado até 90 sacos, por exemplo. Então, se você colher até 90 sacos, o seguro não paga. Se você colher abaixo de 90 sacos, aí ele paga a diferença, né? Colhi 40, estava assegurado 90, ele vai pagar 50 sacos por alqueire. Aí calcula pela quantidade de alqueire, é o que o seguro vai te pagar, entendeu? Então, nesses casos aí, você não precisa do alongamento de dívida, porque você vai receber o dinheiro do seguro, você vai lá e paga o banco. Não teria nem lógica você solicitar o alongamento rural. O alongamento rural, de dívidas rurais, é naquele caso onde o produtor rural não pagou nem o Pronaf e nem fez um seguro privado. Quando ele está ali sem garantia. A garantia muitas das vezes é a hipoteca do sítio dele. E daí ele não paga, aí o banco vem e executa e penhora a propriedade dele e manda para leilão. Se complica. Aí ele se complica, aí fica complicado. E quando chega para nós, ele tinha, é triste, que às vezes chega pra gente um caso, ele tinha direito de alongar essa dívida para 10 anos, ou seja, ele não seria processado, o nome dele não estaria no Serasa, estaria com crédito liberado para pregar outro custeio e seguir a vida dele e pagando isso moderadamente, mas quando ele chega até nós é a hora que ele recebe a citação do fórum. Já está executado, já está com o imóvel Um já leilão. bloqueado. Muitas das vezes ele procura a gente quando o imóvel está indo para leilão. Então é complicado, é bem triste, vamos dizer assim. Ô, doutor, e como a nova legislação pode impactar aí a concessão de crédito para pequenos e médios produtores? Nova legislação do agro. Eu tenho, assim, para mim a nova legislação do agro, ela tem duas coisas, uma boa e uma extremamente ruim. A boa é que toda vez que você aumenta a quantidade de empresas que empresta dinheiro no mercado, a tendência é que o juro abaixe, né? É óbvio, você tem lá só dois, três bancos que emprestam dinheiro, esses caras manipulam o preço. Agora você tem lá 400 instituições financeiras que emprestam dinheiro para o agro, a tendência é o quê? Eles lutarem entre si na taxa de juros e com isso o juro abaixa. É a lei da oferta e da procura. Então, do lado em relação às taxas de juros, foi muito assertiva, vai beneficiar bastante, tanto os pequenos, médios, como os grandes. Então, isso é incontestável. O ponto que eu quero deixar aqui para o pessoal, que é importante a gente conversar, é a respeito da garantia, tá? A garantia desse crédito pode gerar um problema de magnitude
sem precedentes na vida do produtor rural. Por quê? Porque hoje no Brasil, assim, a princípio, nós temos a garantia real. Você vai lá e dá um aval. Então, eu peguei lá um custeio agrícola, o meu pai foi meu avalista. Então, isso é uma garantia, beleza. A segunda garantia seria o quê? A hipoteca. Eu vou lá, tenho minha propriedade, ela é minha, está no meu nome, eu vou lá, fiz um custeio agrícola e eu dou a minha propriedade em garantia como forma de hipoteca. A terceira garantia é a pignoratícia, ou seja, eu vou lá, faço o contrato do custeio agrícola, pego o insumo para fazer meu plantio e deixo como garantia a minha produtividade. A quarta garantia, que já é agressiva, é a alienação fiduciária. E agora, essa nova lei trouxe uma outra garantia, que é a quinta, e que é extremamente assim, agressiva, que é o chamado patrimônio em afetação. Para você entender o que é um patrimônio em afetação, eu vou lá, eu quero construir um prédio. Quero construir um prédio aqui na data aqui da esquina, por exemplo. Então, eu tenho a data e a empreiteira tem a possibilidade de construir o prédio, ela tem um dinheiro. Então, o que que ela faz? No empreendimento, que é o prédio, ela afeta o meu imóvel naquela construção e automaticamente o meu imóvel fica vinculado àquela construção. Então, ou seja, se eventualmente acontecer algum problema, o meu imóvel está vinculado naquilo. E é isso que, infelizmente, essa lei trouxe como garantia de crédito. Toda vez que você toma o dinheiro em determinada instituição financeira, a instituição financeira pode requerer que o teu bem fique dado como patrimônio em afetação, ou seja, ele vai estar afetado, o patrimônio, a sua propriedade rural vai estar vinculada ao produto, à safra do soja. Se você não paga, ele vem e toma. É mais rápido a tomada do teu imóvel do que uma alienação fiduciária. Porque uma alienação fiduciária, também, você, em tese, vai lá, faz uma garantia de alienação fiduciária, você não paga, ainda você é notificado para 30 dias pagar, o cartório te notifica, enfim. Aí você não paga, consolida a propriedade para o banco. Já é extremamente agressivo, porque assim, em questões de 40, 50 dias você perdeu a sua propriedade. Nesse caso de patrimônio e afetação, ele é mais agressivo ainda. Ele não é administrativo, não faz nada. Tá devendo, não pagou, afetei. Afetei para mim, entendeu? Perdeu o próprio patrimônio, entendeu? Então, inclusive, esse artigo foi discutido a constitucionalidade dele. Infelizmente, o Supremo entendeu que era constitucional, né? Diante da agressividade do produtor rural. Então, o conselho que eu dou para o produtor rural é: primeiro, vai contratar um crédito rural, foge da garantia do patrimônio e afetação, foge das garantias de alienação fiduciária. São essas duas últimas aí. Tem a hipoteca, tem o aval, tem a pignoratícia. Trabalha dentro dessas três, porque dentro dessas três você tem possibilidade de discutir no judiciário uma eventual abusividade, uma eventual ilegalidade. Fora dessas três, que é a alienação fiduciária e patrimônio e afetação, foge do judiciário, é administrativo. Então você perde a sua propriedade sem ter oportunidade de discutir. Se você está sendo cobrado abusivamente, entendeu? Se aconteceu algum problema na tua lavoura que você não conseguiu pagar. Então, o maior problema que eu vejo hoje é isso. A cultura do produtor rural é aquela que diz, eu não pago, depois eu prorrogo. Aqui no patrimônio de fundação você não vai conseguir prorrogar. Não pagou, não tem prorrogação. Tomada. Já retoma na hora, entendeu? Então é bem agressivo esse tipo de garantia que a nova lei trouxe. Então é uma dica que eu deixo para o produtor rural aí, foge desses dois tipos de garantia aí, que essas daí pode te causar um problema tremendo. É que às vezes as pessoas não fazem a análise no momento em que está contratando. Não sabe nem o que está contratando, na verdade. Não sabe. Ela está contratando um produto, mas que ela eventualmente poderá ser penalizada lá na frente, né? Justamente. Não procura uma ajuda jurídica para elucidar, né, saber o aquele que está contrato. contratando, para interpretar, para esclarecer. E é o que eu sempre digo, né? Do lado de cá tem um produtor rural, coitado, que por mais que ele é um exímio na área, na sua técnica agrária, não é à toa que o Brasil é o maior produtor rural, produtor de grão do mundo. Então o brasileiro ele é ótimo no que ele faz,
tanto em tecnologia, como tudo. Ele é ótimo no que ele faz nessa área, mas ele peca bastante nessa questão jurídica. Ele não busca auxílio, né, jurídico para fazer isso. Ele vai lá plantar a soja, ele liga para o agrônomo, ele liga para um engenheiro agrônomo, ó, vem aqui, tá dando uma ferrugem aqui, ah, aplica tal, aplica tal, aplica tal, ele vai lá, entendeu? Ele se precaver antes ali na lavoura. Mas na questão jurídica, infelizmente, ele não tem essa mesma cultura. Ele normalmente ele é pego de surpresa, porque ele acredita que aquilo está andando bem dentro dessa esfera, quando na verdade não está assim tão bem. E aí, normalmente, ele é pego de surpresa. Será que as pessoas não têm essa cultura de justamente procurar o advogado quando a bomba já explodiu? É isso que eu tô dizendo. Né? Tá começando, tem vídeo de lagarta lá na propriedade dele. Ele já liga, pô, agrônomo, ó, tá dando lagarta aqui. O É, cara, não, pô, aplica tal, aplica isso, aplica isso. No outro dia ele tá. Não deixa a lagarta comer. Agora, na área jurídica, não. Ele não percebe que a coisa está acontecendo quando ele vê, Já perdi. já deu problema e muitas das vezes o problema é irreversível, né? e de que forma que a inovação tecnológica e a agricultura digital impactaram o cenário jurídico do agronegócio? De que Ah, forma que isso tem impactado? um dos maiores impactos que a era digital vem dando é justamente a contratação, porque hoje em dia existe muita contratação digital. O agro também está sendo bastante impactado com esse tipo de contratação digital. E aí, infelizmente, gera um outro costume do brasileiro, que ele vai lá, aceito, 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 e nem sabe o que está aceitando. Obviamente, ele não abriu aquilo para ler e está ali batendo, aceitei, aceito, aceito, aceito. Aí vem, assina e seja o que Deus quiser. Entendeu? Então, e assim, já era assim, uma faceta da sociedade que tinha essa dificuldade com as contratações quando na era física, já, né? Que você podia pegar ali a cédula, ler e olhar, podia pegar, levar para alguém ler para você. E essa questão da digitalização acabou trazendo mais risco, né? Porque já temos a cultura de não ler mesmo, né? Primeiro. E segundo, que ele assina para depois ver o que assinou. E aí fica difícil para nós, como operadores do direito, tentar resolver esse problema. Porque é maior, é capaz, subentende-se que ele aceitou, não subentende-se que ele leu, aí vem a boa-fé objetiva dos contratos, pactum servanda, enfim, aí vem todas as ferramentas jurídicas que o banco se utiliza para forçar o produtor rural a cumprir aquele contrato. Entendeu? Então é assim, tudo que é tecnológico é ótimo. É ótimo. A gente sempre diz, a inteligência artificial vai impactar em tudo. É ótimo, é ótimo. Mas o ser humano tem que saber lidar com tudo isso. E quando você não sabe, você tem que no mínimo perguntar. Ó, isso daqui tá certo, tá errado, posso fazer, não posso fazer? O que que isso vai gerar de impacto para mim? Esse impacto é positivo? É negativo? Se é negativo, como que eu posso minimizar esse risco? Tem forma de minimizar o risco? Como que eu posso fazer isso? Então acho que é isso que falta para o produtor rural dentro dessa área tecnológica. É buscar utilizar, claro, porque agilizem muito, mas sempre buscar o auxílio antes de dar o próximo passo, justamente para não acabar contratando algo que vai prejudicar ele no futuro. Mas isso, doutor, é um reflexo que a gente observa na vida das pessoas. As pessoas hoje não param, não pensam, não analisam, deixam as coisas correr simplesmente no piloto automático. É bem isso que acontece. E cada vez mais a era digital vai forçando a população a ser assim. Às vezes, quando a gente recebe, até um exemplo, recebe um WhatsApp, né? Que tem lá um texto lá, mais de 10, 15 linhas, a pessoa já não quer ler. É. Ele já
desconsidera aquilo. Às vezes tem um áudio de alguns segundos a mais, você começa a ouvir o comecinho do áudio ali, já não lê A mais, eu não pessoa já leio fala, mais. é o Neurocast que está ali, né? O É, podcast, né? eu também, já quando vira novela, eu vejo o que você quis falar comigo, entendeu? Então, é assim, essa tecnologia, de um lado, é bom, mas, por outro lado, esse imediatismo É. acaba trazendo vários problemas, e na área do agro não é diferente, né? Vai gerar vários conflitos jurídicos, né? Que, felizmente, depois a justiça vai ter que entrar e resolver isso caso a caso, né? E é essa a pergunta, doutor. Quais são as tendências jurídicas que devem moldar o setor do agro aí nos próximos anos? Olha, é, já houve uma grande evolução. Eu falo isso porque até mesmo os juízes de primeira instância hoje já tem uma certa familiaridade com as matérias do agronegócio, tá? Quando eu falo matéria do agronegócio, a gente tem que entender que o direito agrário é uma coisa, o direito do agronegócio, o direito aplicado ao agronegócio é uma outra coisa totalmente diferente. O direito agrário é aquela coisa de contrato de arrendamento, parceria agrícola, algo relacionado mais a essa esfera ali que a gente fala dentro da porteira, para dentro da porteira. Já o agronegócio, não. O agronegócio é uma cadeia. Então ele vai desde a compra do insumo até a exportação. Então o agronegócio ele atua dentro da porteira, fora da porteira e além dos portos aqui no Brasil, entendeu? Então a cadeia do agronegócio ela é imensa. Então ela interfere em vários tipos de pontos jurídicos. E o próprio juiz hoje já está entendendo isso, entendeu? Eles já estão, até os juízes de primeira instância, já tem uma certa familiaridade com as matérias relacionadas ao agronegócio, né? Então, questões disso. Aconteceu muito aqui na nossa região, seguro rural, que impactou bastante, né, em 2020 e 2022, com os dois problemas de climático que nós tivemos aqui na nossa região, que afetou praticamente todo o sul do Brasil. Então, a gente percebe no dia a dia também as questões de discussão a respeito do crédito rural, né? Enfim, você percebe que o juiz ele já tem hoje já uma certa familiaridade com o tema. E também no tribunal já existe, né, já há algum tempo, as câmeras que já são especializadas nessa área do direito agrário. Então, quando o juiz de primeiro grau julga uma questão aqui em processo, alguém entra com um recurso e o processo sobe para o tribunal, quando chega no tribunal ele cai em uma câmara que é especializada na área de direito agrário e com isso, obviamente, as decisões são bem mais acertadas porque ela leva em consideração a legislação que regulamenta o agro. Então, não é utilizado outro tipo de legislação, é legislação específica. Então, assim, hoje a gente vê que está bem evoluído, tende a evoluir cada vez mais. E como que as demandas judiciais por posse e propriedade de terra podem ser mais facilmente resolvidas e até mesmo aceleradas no Brasil? Bom, normalmente as questões que mais chegam ao nosso escritório, nossas questões de posse de terra, é discussão em relação a divisas. Infelizmente, com o georreferenciamento que, né, o Brasil inteiro tá fazendo aí, né, esses conflitos de divisa, infelizmente, acontece. Então, a Companhia Melhoramento abriu aqui no norte do Paraná lá na década de 40. Então, você imagina a tecnologia que eles tinham naquela época para fazer essas medições, essas marcações, esses limites, entendeu? Então, obviamente, iria dar algum problema. Principalmente agora, cuja marcação é por um GPS, é 1 milímetro, entendeu? Então Preciso, né? muito preciso. Então, os conflitos que nós temos mais, que chegam até nós nessa questão de posse, é justamente a questão de vizinhança, de limite ali, se a divisão é aqui ou é ali, entendeu? E segundo, nos casos de arrendamento, que também é bem importante deixar isso bem frisado aí, não só para o arrendatário, como para o proprietário rural, dentro do arrendamento, né, pelo o Estatuto da Terra, que é o que regulamenta o arrendamento rural, existe
prazos mínimos que você tem que cumprir para a retomada da posse do seu bem quando ele está arrendado. Seria o quê? 6 meses antes do vencimento. Então, 6 meses antes do vencimento do teu contrato, você obrigatoriamente tem que notificar o arrendatário dizendo, olha, não vou mais querer o arrendamento. Então, vou retomar a posse do imóvel para me utilizar, por exemplo. Se você não faz essa notificação dentro desse prazo mínimo de 6 meses antes do vencimento, o contrato é prorrogado automaticamente. Quer você queira, quer não. Então, é outro problema que também acontece bastante no escritório, porque daí o proprietário vem nos procurar, fala, pô, mas eu quero pegar de volta que eu quero plantar o ano que vem. Tá, mas você notificou? Não, não notifiquei. Infelizmente, você vai ter que esperar agora o prazo do contrato para daí você, no tempo certo, notificar para você poder retomar a sua terra. Se você for discutir isso na justiça, obviamente você não vai perder a ação. Então, são essas duas questões de posse aí que é mais. E o que a gente sempre aconselha? Tentar um acordo, né? No caso de vizinhança, tentar um acordo, seja ele para colocar a divisa de uma forma que gera menor impacto para ambas as partes, ou até mesmo, em alguns casos, houve a compensação em dinheiro. Ó, então vai ficar assim, então, mas aqui eu estou perdendo X áreas que custa X reais, então vamos fazer um acordo aqui, você me paga e enfim, são as questões que a gente mais tem lá no escritório em relação à posse. Essas daí, é divisão e retomada de arrendamento. Bom, nós estamos já finalizando, né? Opa, já O passou. bate-papo fluiu bem rápido, né, doutor? Que bom. Nós agradecemos, né, a sua presença aqui no Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, e eu deixo um espaço aí para suas considerações finais. Bom, novamente eu quero agradecer vocês por ter nos convidado para estar batendo esse papo aqui. Espero ter auxiliado e trazendo informações importantes para o produtor rural da nossa região, que vai estar assistindo aí o Noroeste Cast. E o conselho que eu deixo, né, que é o que eu sempre faço quando eu faço meus vídeos. Não deixe acontecer. Procure auxílio antes do problema chegar até você. Se você está percebendo que algo está saindo do seu controle, se você está percebendo que algo não está normal, busque o auxílio de um profissional técnico jurídico especializado o mais rápido possível, da sua confiança, enfim, e leve esse problema ou esse indício de problema para que ele venha analisar e assim ele possa te auxiliar ou para você não entrar no problema, ou se eventualmente o problema não tenha como ser impedido que aconteça, para que você venha estar ali municiado de armas jurídicas para poder enfrentar essa guerra aí. É o que eu deixo para vocês aí de conselho, vamos dizer assim. Muito bem, vocês acompanharam aí essa entrevista esclarecedora com o Dr. Robson Fumagalli, ele que falou aí sobre agronegócio, sobre direito agrário, e nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.